Bom, gente, uma outra prática que deve ser feita por vocês na hora de se fazer manutenção em placas desktop é uma inspeção visual, tá? Em todos os componentes da placa-mãe, especialmente nos pinos de contatos do processador, que nós vemos aqui nessa parte aqui, tá? É muito importante que você identifique, tá? Possíveis amassamentos de pino, né? Também você olhar a estrutura dos capacitores eletrolíticos. Por exemplo, aqui nós temos capacitores eletrolíticos, tá? Então você analisar a parte superior dele, porque se estiverem estufados ou apresentando qualquer problema físico, eles devem ser substituídos, né? Hoje nas placas eletrônicas a gente já vê muito esses capacitores de estado sólido, né? Mas ainda temos muitas placas eletrônicas aí que possuem esse outro aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos aqui esse capacitor aqui, ó. Você vê que ele está perfeito. Agora esse outro aqui, ó, você já pode perceber que ele já está meio estufado. Então esse tipo de problema, viu o capacitor estufado, gente, não adianta nem você ligar a placa, tá? Você tem que trocar esse capacitor, tá? Por quê? Porque ele pode até não estar em curto, mas ele está com a capacitância avariada, né? Então existe uma avaria na capacitância dele e ele vai dar um defeito, tá? Então é importante que você saiba identificar isso, tá? Aqui nós temos então os capacitores eletrolíticos. Você deve analisar um a um, ver se tem algum componente visivelmente danificado em toda a placa eletrônica, tá? E a partir daí você partir para as medidas que devem ser feitas. Então vamos ver também como é que a gente tira um capacitor desse. Você vê que esse capacitor ele está desse lado aqui, mas na verdade ele está soldado do outro lado, né? Então nós vamos ver como que a gente tira eles também. Bom, gente, finalizando essa aula de hoje, eu queria fazer aqui uma apanhada do que nós vimos hoje. Nós vimos como identificar as fontes internas da placa-mãe, né? Aqui nós temos a fonte do processador, né? As três fases que nós identificamos através do número de bobinas, né? Que é esse componente redondinho aí. Então, por exemplo, nós temos um aqui, temos mais uma outra aqui, e aqui do lado nós temos mais uma, né? Então essas três bobinas, elas nos dizem que a fonte interna do processador possui três fases, e cada fase é importante para que o equipamento funcione, tá? Uma das fases, se falhar, vai apresentar defeito de não ligar o equipamento, tá? Então fiquem atentos, porque quem são os componentes que mais apresentam defeitos na fonte interna? São os transistores MOSFETs, que são esses quadradinhos aí, que nós aprendemos a tirar hoje com ar quente e com a estação de solda, né? São os capacitores, né? Em muitos casos nós vamos ter capacitores eletrolíticos, como esses pretinhos aqui, ó. Aqui inclusive nós temos um que está estufado, né? Tem um que está estufado aqui, apesar que ele não faz parte da fonte interna do processador. Mas você vê a diferença de um capacitor para o outro, né? Então aprendemos também a identificar a fonte da ponte norte. A fonte da ponte norte, ela normalmente ela tá até aqui próximo aqui a nós tiramos esse MOSFET que estava aqui, tá? Esse aqui foi um dos MOSFETs que nós tiramos, tá? Esse espaço aqui onde você está vendo aí douradinho é onde tinha o MOSFET aqui, e nós tiramos naquele outro vídeo que nós fizemos anteriormente. Mas aqui é a fonte interna da ponte norte, que é esse chipão aqui. Esse chipão aqui, a função dele qual é?
ele é o processador de vídeo, tá? E também é o gerenciador de memória. Então qualquer coisa que ocorra na placa referente à memória pode ser causado por defeito nesse chip, tá? Às vezes você troca um módulo de memória RAM porque ela está com defeito, às vezes dá defeito mesmo, mas às vezes é o ponte norte que pode estar com algum defeito. Que tipo de defeito ele pode dar? Pode ser a fonte interna que alimenta ele, pode estar danificada. Agora, um outro defeito comum que ocorre nos ponte norte é problema na solda, né? Famosa solda fria, tá? A partir de 2006, a composição da solda que fabrica todas as placas eletrônicas, gente, a partir de 2006, é proibido usar solda de chumbo. Então usa-se a solda chamada lead free, ou seja, livre de chumbo. Então é muito comum ocorrer solda fria nas esferas que estão por baixo desse BGA aí, desse chipset ponte norte, né, que a gente chama de BGA devido à tecnologia ser de esferas por baixo, tá? Então quando ocorre solda fria nessas esferas, a placa-mãe para de funcionar, tá? Então é muito comum ocorrer isso, tá? Então vimos também como identificar as fontes internas da memória RAM, que são essa outra parte aqui, onde nós vemos capacitores, onde nós vemos também transistores MOSFETs, né, que inclusive nós tiramos também nessa placa. Vimos também a fonte interna do ponte sul, que é esse outro chip aí. Esse outro chip aí, se nós verificarmos aqui por baixo, nós temos ali o MOSFET e temos ali capacitores. Então quer dizer, é a fonte interna desse chip ponte sul. Qual é a função do ponte sul? A função do chipset ponte sul é fazer toda a parte de interface, ou seja, o chipset ponte sul controla tudo que entra e tudo que sai do notebook através das interfaces. Controla a interface serial, interface paralela se houver, portas USBs, gravação em disco e gravação em HD, né? Comunicação com redes Wi-Fi e redes cabeadas, tá? Saída e entrada de som e multimídia. Então tudo isso, gente, é controlado pelo chipset ponte sul, que também pode apresentar defeito de solda fria provocado pela solda lead free, tá? Então fiquem atentos, porque às vezes você vai pesquisar por várias horas e não vai encontrar nada. Por quê? Porque às vezes é um defeito de solda fria no chipset ponte norte ou no chipset ponte sul. Uma das maneiras de se averiguar isso é executando o que a gente chama como reflow. O que é o reflow? O reflow é o simples reaquecimento do BGA, né? Nós colocamos essa placa para ser pré-aquecida ou num forno ou num dispositivo de pré-aquecimento, né? Então nós pré-aquecemos elas por 5 minutos e depois que ela chega a uma temperatura média entre 100 e 120 graus, nós jogamos um ar quente de 280 em cima do chipset ponte norte ou ponte sul. Então essa prática pode fazer com que o equipamento volte a funcionar. Não é um procedimento muito recomendado, gente, porque esse procedimento de reaquecimento, que se chama reflow, ele é paliativo, ele pode durar um dia, uma semana, um mês, mas muitas das vezes no segundo, terceiro mês esse equipamento volta. Então o ideal é, se você tiver oportunidade e capacidade, de você fazer a troca das esferas que vêm presas debaixo do BGA, tá? Então esse é um procedimento que deve ser feito, que duraria bem mais tempo, tá? Então vimos aí alguns componentes, né? Capacitores. Agora, uma outra coisa que a gente deve analisar também, gente, é a função dos outros componentes. Por exemplo,
nós temos na placa vários outros componentes. Nós já vimos que os transistores MOSFETs normalmente fazem parte das fontes internas. Nós vimos que a maioria dos capacitores eletrolíticos, como esses cilíndricos aí que estão aparecendo, também fazem parte das fontes internas. Agora nós temos alguns outros componentes bem pequenininho, né? Não sei se está dando para vocês verem aí, tá? Mas são componentes menores. São componentes menores. Olha aqui, ó. Esses componentes aqui, ó. Deixa eu tentar pegar um ângulo legal aqui. Então, que componentes são esses aqui, ó? Tá? Então, ó, existem componentes marronzinhos, tá? Se você analisar bem, gente, do lado do capacitor, muitas das vezes vem a serigrafia. O que é a serigrafia? É essa parte impressa na placa, tá aqui, ó. Heatsink. Heatsink significa dissipador de calor. Muitas das vezes, muitas placas, elas vêm com serigrafia. O que é a serigrafia? É a parte impressa. Se você olhar do lado bem aqui pequenininho, às vezes não dá para ver a olho nu, mas você vê a serigrafia, identificando a numeração do componente. Então do lado do componente vem uma letra e vem um número. Então é muito importante que você saiba identificar essa letra e esse número, porque através dessa letra você descobre o que é o componente. Por exemplo, quando você se deparar com a placa e ver R5, né, R6 ou R7, né, o que vai acontecer? Esse daí, gente, significa que é um resistor, tá? É um resistor. Agora, e quando você se deparar com a letra C, C20, C23, C24, isso aí na placa significa capacitor. Então nós temos dois tipos de capacitores. Nós temos os capacitores eletrolíticos, que são esses capacitores que são cilíndricos, ó, tá? E nós temos os capacitores cerâmicos. Capacitor cerâmico é esse marronzinho aqui, ó, tá? Muitos também são cinza, tá? Então muitas das vezes são capacitores cinzas ou marrons. Então esses carinha aqui pequenininho, eles são conhecidos como capacitores cerâmicos. Qual é a função do capacitor cerâmico, né? A função do capacitor eletrolítico, que é esse redondo que está aí, é filtrar a tensão elétrica. Então esses capacitores cerâmicos, eles são conhecidos como capacitores de filtro, tá? Já esses outros capacitores menorzinhos, eles são capacitores considerados capacitores de alta frequência, tá? Então o que acontece, gente? Esses capacitores marronzinhos tem até diferença de cor, são dois marrons, mas todos eles são capacitores cerâmicos. E qual a função do capacitor cerâmico? A função do capacitor cerâmico é funcionar como um curto para a tensão alternada ou variada, tá? Ou pulsos. Então qual seria a função desses capacitores? A função deles, gente, são eliminar alta frequência, tá? Ou seja, esses tipos de capacitores, eles jogam para a terra qualquer interferência eletromagnética que entrar na placa do computador. Então isso é importante, porque na hora que se estivesse transferindo dados de uma porta USB, por exemplo, para o computador, não haja perda de dados, tá? Então a função dos capacitores funcionar como um curto para a tensão alternada ou para a variação alternada que se dá na parte de fora, tá? Anterior a ele. Então ele não deixa passar nada assim que venha a comprometer o equipamento, tá? Então esses capacitores cerâmicos, eles jogam para a terra qualquer interferência de celular, de rádio da polícia, bombeiro, ou outras rádios comerciais. A função do capacitor principal é eliminar essa alta frequência
jogando-as para a terra e liberando o sinal ali próximo ali, tá? Então, outro componente que você deve também identificar, gente, são esses outros componentes pequenininhos, só que são pretos. Deixa eu ver se eu consigo focar um deles aqui, tá? Então, se você olhar do lado de capacitores, nós vamos encontrar componentes pretinhos, ó. Esses componentes pretinhos que tem um número aqui em cima, isso são resistores, tá? Então são diferentes de capacitores. Então numa placa-mãe nós temos capacitores eletrolíticos, que são esses marrons, e temos resistores, que são esses pretos. Como que você identifica se é resistor ou se é capacitor? O resistor vem com uma numeração, vem com um código em cima, tá? Em outra aula nós vamos ver que código é esse, ok? Tá? Mas de antemão é muito importante que você já saiba identificar o que é capacitor e o que é resistor, ok, gente? Então vamos falar um pouquinho mais profundamente na próxima aula, nas próximas aulas, mas eu queria fazer esse resumo, né? Então, se tiver dúvidas do que foi falado hoje nessas aulas, gente, mande-nos um e-mail ou então poste lá no nosso fórum, tá? Então nós temos um fórum exclusivo para a placa-mãe. Poste seu defeito lá. Obrigado. Bom, uma outra maneira de se tirar componentes SMDs de placas eletrônicas é utilizando o ar quente, né? Então a gente precisaria jogar o ar quente nos terminais do componente. No caso, a gente quer tirar esse MOSFET aqui. Então nós vamos ter que jogar o ar quente em cima dos terminais dele, né? Tanto do gate, quanto do source, quanto do dreno. A gente precisaria jogar o ar quente. Só que o que pode ocorrer? Esses componentes em volta, eles podem ser afetados, né? Então, quando você for trabalhar com ar quente, ou mesmo quando for trabalhar com estação infravermelho, é recomendado que se utilize essas fitas reflexiva, que é uma fita de alumínio que a gente coloca em volta dos componentes que se quer proteger. Então eu vou colocar aqui em volta do componente do MOSFET, eu vou colocar aqui a fita reflexiva. Então, na hora que a gente jogar o ar quente, somente os terminais do componente que se quer assumir, que a gente consiga. Então, ó, aqui essa fita reflexiva você encontra nas lojas que vendem material para BGA ou para retrabalho de SMD. Depois a gente pode passar o contato para vocês, tá? Por quê? Porque se você joga o ar quente em cima de um componente e esse componente derrete, a solda ele pode sumir, né? Devemos proteger também capacitores eletrolíticos como esse que tem aqui do lado. Por quê? Esse capacitor aqui, ele pode, a temperatura pode exceder o valor de trabalho dele e ele pode estragar. Então, ó, vemos que agora só temos visíveis os terminais que devem ser dessoldados e a parte de trás do SMD. Então vamos jogar o ar quente agora para a gente ver, então preparar também uma pinça, porque em determinado momento esse SMD ele vai soltar e você tem que levantar ele assim que ele estiver solto. Uma coisa que precisa ser levada em consideração também, gente, é quando for se fazer qualquer retrabalho de SMD ou de BGA, a placa toda ela deve ser pré-aquecida, tá? Por que ela tem que ser pré-aquecida? Ela tem que ser pré-aquecida porque se você joga o ar quente, né? Daqui a pouco a gente vai jogar o ar quente aqui em cima do MOSFET, né?
se a gente joga o ar quente, a temperatura aqui nesse momento aqui, né? A temperatura nesse momento é na faixa de 25 graus, tá? E tanto do componente quanto da placa, essa parte amarela aqui, né? Da parte alaranjada. E o que acontece? Você vai jogar um ar quente aqui na temperatura de 280 graus em média, né? Então isso pode causar um choque térmico e causar delaminação na placa, ou seja, devido ao choque térmico causado por esse aumento de temperatura de uma hora para outra, de um momento para o outro, a placa internamente ela pode empenar e se danificar. Então recomendamos que qualquer retrabalho em placas eletrônicas, você pegue toda essa placa e coloque ou num equipamento próprio para pré-aquecimento de placas, ou coloque num forno, né? Ou mesmo que você coloque numa estufa, que nós vamos ensinar como você fazer. Você pode fazer uma estufa caseira, utilizando uma caixa de madeira ou até mesmo uma caixa de papelão. Você forrar essa caixa com um papel alumínio, papel parecido com esse aí da fita reflexiva, e você colocando lâmpadas, aquelas lâmpadas incandescentes de 100 ou de 150 watts. Então você pode construir um forno para pré-aquecimento de placas eletrônicas e também para secagem, né? Por quê? Porque placa de desktop, gente, costuma muito acumular muita sujeira entre os terminais. Por exemplo, aqui nós temos um circuito integrado. Olha só quantos terminais tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deve ter uns 30 terminais aqui, ó. Imagina a poeira acumulando aqui, tá? Depois a umidade. Então essa poeira junto com a umidade pode causar uma condutividade entre um terminal e outro e causar até o não ligamento dessa placa. Então toda placa de desktop você precisa avaliar, porque de repente antes de fazer qualquer coisa você deve lavar ela literalmente debaixo de água na bica, né? Com uma escovinha antistática ou uma escovinha de limpeza, tirar toda a sujeira que houver entre os terminais, depois sacudir bem a placa, aí colocar ela no forno por 3 a 4 horas, numa temperatura média de 100, 120 graus, né? Ela vai aquecer e vai evaporar toda a água que tiver ainda, que tiver ficado, tá? Então não tem problema. O que você deve fazer é tirar a bateria, né, de lítio, que é aquela tipo moeda redonda, né? Tirar o processador, tirar a memória, né? Deixar tudo fora e lavar só a placa, né? E depois colocar essa placa para poder secar na estufa. Então essa mesma estufa serve para nós fazermos o pré-aquecimento dessa placa eletrônica. Aí depois de 5 minutos ela sendo aquecida até 140 graus no máximo, tá? Você pode tirar ela da estufa e jogar o ar quente, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Essa placa, essa daqui ela já foi pré-aquecida, tá? E ela já está pré-aquecida a 140 graus. E vamos agora fazer a retirada. Então, para fazer a retirada, nós ligamos o ar quente e vamos jogar esse jato de ar quente sobre o componente. Então, até amolecer todas as soldas, e a partir daí, a gente com a pinça a gente levanta. Então já ligamos aqui a nossa estação de ar quente. Então você ajusta ela na temperatura entre 280 e 30 graus. E vamos jogar o ar quente sobre o componente de maneira a aquecer os terminais, e com o auxílio de uma pinça
nós vamos retirar o componente. Essas estações de ar quente também, gente, possuem um bico que você pode colocar aqui na saída, tá? Para poder reduzir a área, o jato de ar, né? Então depois nós vamos mostrar, quis mostrar dessa maneira aqui, só para mostrar. Ó, já saiu, tá? Então agora você já saindo, você vê que o processo de tirar com ar quente é muito mais limpo. E olha aqui o componente, ó. Tanto o componente ele tá bem mais limpo, né? Ele tá bem mais limpo, quanto aonde nós tiramos aqui, ó. A gente vê que suja bem menos também. Então é importante você analisar se de repente é melhor você tirar com ar quente ou com ferro de solda. A opção de tirar com ferro de solda às vezes é viável quando você não tem a estação de ar quente. Mas hoje essas estações estão bem baratas aí no mercado, né? E você consegue a um preço legal aí para elas aí, mesmo comprando lá fora, né? E aqui para colocar é só fazer o processo inverso. A gente coloca, vamos dizer que a gente fosse substituir esse componente, né? Nós teríamos que colocar na posição certinha aqui, né? O ideal era você acrescentar um pouquinho de solda aqui nessa parte de trás, tá? Você acrescenta um pouquinho de solda, bota na posição certinha, solda os terminais, o terminal do gate e o terminal do source, e depois com o ferro de solda ou com ar quente você vai aquecer da mesma maneira e forçar um pouquinho o MOSFET para baixo, e ele vai solda na posição que ele tem que ser soldado mesmo, tá? Então dessa maneira nós trabalhamos com a estação de ar quente para tirar o componente fora, né? Vamos aproveitar e vamos medir esse daqui também logo, né? Deixa eu botar aqui em cima desse componente aqui para não dar curto, né? Então vamos aproveitar e vamos fazer logo a medida desse componente. Não sei se vai dar para me colocar isso aqui do lado aqui. Não vai dar. Mas tá bom. Eu vou fazer a medida e depois eu mostro o multímetro para vocês. Eu vou medir aqui e o meu contra-regra aqui vai mostrar depois. Mostra ali primeiro ali, mostra medindo aqui as terminais aqui do componente. Ó, tô medindo aqui o dreno com a ponteira preta e o source com a ponteira vermelha. Mostra ali o visor do multímetro, por favor. Ó, tá dando 445. Agora mostra ali de novo ali que eu vou dar o toquezinho. Vou dar o toquezinho aqui no gate. Olha, encostei no gate e vou voltar de novo aqui, ó. Olha lá como é que mudou agora, gente. Tá? Você vê que só o fato de eu ter encostado no gate já armou o MOSFET, tá? E ele agora tá zerado, tá? Então, dessa maneira assim, eu testo que o MOSFET está em perfeito funcionamento, tá? E não tem problema nenhum com ele, tá? É dessa maneira que vocês têm que medir o MOSFET aí quando forem fazer a medida, ok? Ok, então, gente, então vamos passar para um próximo vídeo. Bom, vamos mostrar também como tira esse outro aqui, tá? Tiramos aquele outro, você viu que então, ó, você acrescenta um pouquinho de solda nesse terminal, acrescenta um pouquinho de solda no outro terminal também, tá? Só para poder mudar a solda. E nessa parte aqui, você vai colocar aqui, na parte de trás que está soldado na placa, você vai acrescentar uma boa quantidade de solda. Para quê? Para poder ajudar
a amolecer aquela parte de baixo lá, tá? Então, coloca um pouquinho. Depois, ó, com a ajuda de uma pinça, tá? Se você achar que já tá bom, você vem aqui na frente e você, ó, aqui, ó, tá? Então vê que nós tiramos facilmente o MOSFET da placa, tá? Então agora a gente tem que testar, tá? Então qualquer MOSFET que você quiser tirar, você tem que agir dessa maneira. Você acrescenta um pouquinho de solda nos dois terminais da frente, que é o gate e mostrar isso aqui de novo, esse aqui também, tá? Você acrescenta solda nos dois terminais e depois na parte de trás você coloca uma determinada quantidade e depois com a ajuda de uma pinça você consegue tirar, tá? Então deixa eu ver aqui a posição do ferro melhor para não comprometer a imagem, tá? Ó, botei já na frente. Então aqui tem que tomar cuidado só para você também não queimar nenhum componente. Aqui tá encostando aqui, tem que tomar cuidado, gente, para não encostar, tá? Porque aqui ó, pode encostar aqui tem determinados perigos que às vezes você tem que tomar cuidado, porque pode encostar em soquetes plásticos ou alguma coisa assim. E essa placa aqui é de estudo, tá? Então não tem problema, mas se for uma placa que você realmente estiver consertando, vai te causar problema aí, tá? Então você amolece, depois tu vai lá na frente. Ó, tem alguns que tem uma certa dificuldade de você tirar, tá? Ó, tá? Soltamos aqui, ó, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar solda num terminal, colocar no outro e depois na parte de trás, né? Você força um pouquinho para poder tirar. Depois que nós já tirarmos alguns, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que limpar os terminais dele, né, do componente. Você pode limpar com a ajuda de um sugador ou de malha de dessoldagem, porque os três terminais tem que ficar bem, tá, bem limpos, tá? De maneira que dê para você testar o componente. Então aqui eu tenho um MOSFET, aqui eu tenho outro, tá? E aqui vamos pegar aqui o terceiro para a gente fazer uma comparação, tá? Só acabar de tirar esse outro aqui que ficou preso aqui. Bom, vamos fazer um teste agora usando o multímetro, gente. Vendo o seguinte, ó. É muito importante que você identifique quem é base, quem é dreno, source e gate, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui, tá? Normalmente o MOSFET, o desenho dele é isso aqui, ó. Tá? Onde aqui eu tenho aqui é o gate, aqui é aquela partezinha cotó,
Não é isso? Aqui. Tá? Então aqui eu tenho, aqui nesse terminal aqui é o gate, esse do meio é o dreno e esse aqui da ponta é o source, tá? Esse aqui de cima, essa parte aqui que fica também de uma certa maneira na placa, tá? Soldado na placa, essa parte aqui de cima, tá? Ele é o dreno. Então aqui nós temos o dreno, tá? Aqui o gate, aqui o source. Esse cotozinho aqui do meio também é dreno, tá? Então eu poderia dizer que é GDS, tá? Gate, dreno e source, tá? São os três terminais do MOSFET. Então se a gente colocar aqui o MOSFET aqui, ó, então essa partezinha de cima aqui é o dreno, essa parte aqui da esquerda é o gate e essa parte aqui da direita, tá? Aqui, ó, é o source, aqui é o gate e essa parte aqui de cima é o dreno. Então eu consigo medir. Por quê? Porque para medir o MOSFET, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, com a ponteira do multímetro no dreno, tá? A ponteira preta no dreno e a ponteira vermelha no source, o que eu vou estar medindo é um diodo interno, tá? Que tem dentro do MOSFET. Depois a gente pode ter certeza olhando o datasheet, tá? Então na hora que eu medir aqui, existe um diodo interno aqui, ó, lá dentro, tá? E você vai medir uma média de entre 450 e 600. É o valor que você vai medir ao fazer essa medida aqui. Ponteira preta no dreno, tá? E ponteira vermelha no source, tá? Ao contrário, gente, não pode dar nada. Tem que dar aí de infinito no multímetro, tá? Então, num lado tem que dar entre 450 e 600. Esse valor vai depender do tipo do MOSFET. Existem hoje milhares de MOSFETs, tá? Então você, ponteira preta no dreno, ponteira vermelha no source, vai dar entre 450 e 600. Se você inverter as ponteiras, botar o vermelho no dreno e a ponteira preta no source, tem que dar infinito, tem que marcar aí de infinito no multímetro, tá? Então, de um lado, numa posição das ponteiras vai dar até 600 e do outro tem que dar infinito. Até aí tá tudo legal, tá tudo certo, tá? Mas nessa posição aqui que dá 600, ou seja, a ponteira preta no dreno e a ponteira vermelha no source, você tem que fazer um outro teste. Tem que manter a ponteira preta no dreno, tá? E com a ponteira vermelha do multímetro, você tem que dar um toquezinho lá no gate, tá? Você tem que encostar lá no gate. Na hora que você encostar, você tira do source a ponteira vermelha, mantém a preta lá no dreno e pega a ponteira vermelha e encosta aqui no gate, tá? Na hora que você fizer isso, aí você volta de novo com a ponteira vermelha no source, o valor não vai ser mais esse aqui, o valor vai ter caído, tá? Tem alguns MOSFETs que até zera, tá? E fica zerado. Tem outros que zeram e começa a subir de novo, tá? Então esse é o teste que a gente vai fazer agora, tá?